Fala rapaziada, beleza com vocês? Aqui é o Rock de novo, e com muita satisfação eu volto aqui a vocês, né, pra mais um vídeo aí. Só que esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Hoje eu vou fazer uma crítica, a um comentário que eu vi aqui no YouTube do canal Hipocrisia Moderna, canal no qual eu sou inscrito, né? E inclusive tem até um conteúdo legal, porém ele fez uma crítica um pouco ah, precipitada, ao meu ver, acerca dos MGTOW em geral, e eu vou respeitosamente, tá, fazer uma crítica para tentar iluminar um pouco mais essa pessoa desse canal. Sabe por quê? Na minha visão aqui ele cometeu alguns erros, tá, fundamentais, uns erros assim muito grotescos, tá, e eu gostaria de pontuar algumas questões porque eu vejo que é necessário. Tá? Se alguém for falar mal da gente, tudo bem, mas que pelo menos fale a verdade. Pelo menos fale a verdade, não tenha uma ideia errada. A crítica que ele fez ah, foi fundamentada basicamente na ignorância com relação ao tema. Ele falou que segue a gente há 2 anos, mas parece que ele segue apenas os conteúdos errados. Então, antes de começar a minha crítica, antes de tudo, eu gostaria de fazer algumas considerações. Galera, eu demoro para postar vídeo, sabe por quê? Bom, primeiro, questão de vida mesmo, correria, etc, né? Segundo, é uma questão seguinte, eu gostaria de levar o meu canal num direcionamento um pouco mais profundo, tá? A minha concepção, o que está faltando para discussão MGTOW ir para um próximo nível, é a gente colocar isso literalmente de uma forma mais filosófica. Porque o que eu estou percebendo é o seguinte, não tem muito como você separar MGTOW do estudo da filosofia. Se você entrar muito dentro, você vai ver isso. E você vai ver que muito dos preceitos do estilo de vida MGTOW tem a ver com filosofias, né, correntes filosóficas que surgiram muitas das vezes lá na Grécia ou outras um pouco mais recentes, mas realmente é um tema que tem tudo a ver com filosofia. E como eu comecei a ler sobre filosofia, estudar um pouco melhor, né, para poder ter mais base, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não estou preparado para dar aula para ninguém, nem ser autoridade nenhuma. Então, assim, eu estou estudando para poder oferecer um conteúdo melhor. E por que eu estou falando isso? Justamente por isso, a questão da crítica que esse cara fez ao MGTOW. Hoje, muito conteúdo MGTOW que a gente vê na internet são conteúdos assim, como é que eu vou dizer, um pouco raso, assim, sabe? Uma coisa muito carregada de emoção. Realmente a gente vê, são pessoas que ainda estão na Red Pill Rage, sabe? E que passam isso. E eu não quero criticar essas pessoas, muito pelo contrário, eu quero iluminá-las, porque eu já estive aí. E você que está me escutando, você provavelmente vai, provavelmente não, mas você pode estar aí também. Então, assim, é uma questão que merece ser abordada de uma vez por todas, sabe? E a crítica que o cara fez, eu vou ler aqui para vocês. Ah, ela foi feita numa percepção de uma pessoa que é de fora e que vê justamente esse tipo de conteúdo mais superficial em relação ao tema, certo? E eu vou ler aqui para vocês a crítica, galera. Ó, se liga, hein? Abre aspas. Quando eu digo que MGTOW é uma ideologia materialista, é por causa disso aqui. Ah, só para lembrar para vocês, tá? Ele fez esse comentário porque tinha um outro parceiro, um outro irmão aqui,
que fez um comentário, possivelmente nos vídeos dele, né, um comentário bem explícito, assim, foi uma red pill bem explícita, dessas que incomodam, sabe? Então é natural que incomode muita gente, tá? Então só para vocês se situarem, eu vou tentar colocar o print no vídeo para vocês que gostariam de ler, vocês poderem entender do que se trata, tá? Mas eu vou ler o comentário aqui, ó. Quando eu digo que MGTOW é uma ideologia materialista, é por causa disso aqui. A moralidade para eles está ligada à biologia e ao sexo, não à alma e a Deus, como acreditava Aristóteles e os conservadores. Embora existam muitas mulheres com essas características, é muita loucura afirmar com tanta prepotência que todas são assim. Duvido muito que ele é filho de um monstro desse. Eu sou filho de uma mulher problemática e nem a minha mãe é assim. Esse fanatismo de colocar todo o sexo feminino no mesmo barco não é nada diferente da loucura feminista ao afirmar que todo homem é um estuprador em potencial. Os perfis das pessoas que abraçam o MGTOW é foda. São homens que não são atraentes, homens que foram abusados em relacionamentos, homens loucos, cafajestes e misóginos. Os dois primeiros, devido aos traumas ou falta de experiência com o sexo oposto, acabam acreditando que em tudo o que os três últimos falam. Novamente, a história de luta de classes se repete, mas dessa vez com os homens. Assim como o feminismo, eu encaro que o MGTOW como ideologia que atrai pessoas, eu encaro o MGTOW como uma ideologia que atrai pessoas que sofreram muito, com uma premissa maquiavélica, no qual é apresentada várias verdades do mundo moderno. O homem abusado muitas vezes não é capaz de perceber a maldade que está por trás daquelas análises recheadas de sofismo e equívocos da filosofia moderna. Existem pessoas boas dentro da Real e do MGTOW, mas eu temo que eles se tornem os monstros que eles mais odeiam. A fórmula do mal se repete ao longo da história. Estude e busque um bom orientador. Assim você não será enganado no mundo, governado por filósofos e psicopatas já falecidos. Uma filosofia, sem regras, como eles mesmos dizem, que se chama Men Go in Their Own Way, não me parece nada diferente de anarquismo. E fecha aspas. Esse foi o comentário do nosso amigo aqui do canal Hipocrisia Moderna, tá? Um canal assim, ah, acredito que seja um conteúdo um pouco mais conservador, né? Enfim, se vocês quiserem ver, por favor, vocês chequem lá e tal. Inclusive até recomendo, vai lá, sabe? Não é um canal ruim não, entendeu? Ele só fez esse comentário aqui e gostaria assim com o intuito, igual eu disse, não é para esculhambar o cara não, pô. É para iluminar aqui, porque isso aqui é recheado de ignorância, sabe? Um comentário típico de pessoa que não está dentro da situação. É normal. Quem não está dentro não tem, assim, muito conhecimento, né? Mas já que é para falar, então vamos falar coisa de verdade, né? Vamos falar o que acontece. Então vou quebrar aqui, ó, para responder, né, tópico por tópico para ficar melhor. Olha só, quando ele diz assim, quando eu digo que o MGTOW é uma ideologia materialista, é por causa disso. A moralidade para eles está ligada à biologia e ao sexo, não à alma e a Deus, como acreditava Aristóteles e os conservadores. Olha só, meu querido, aqui você já comete o primeiro erro, tá? MGTOW está longe, está muito, muito longe de ser materialista. É o exato oposto, tá? É o exato oposto do materialismo, certo? É o exato oposto. Moralidade para nós não está ligada diretamente ao sexo e à biologia, tanto que tem algumas pessoas dentro do MGTOW que não escolhem conscientemente não fazer sexo ou fazer menos sexo, sabe? Não procurar sexo, sabe? Muito pelo contrário, transcender a condição humana, controlar os impulsos biológicos e sexuais que prendem a gente a ser apenas animais, tá? Sabe? A serem somente
seres viventes, assim, sabe? Isso aqui está completamente equivocado, sabe? A gente aqui no MGTOW, a gente tenta o máximo possível se aproximar da verdade através da Red Pill. E eu vou fazer um paralelo aqui. O que é a diferença entre Red Pill e MGTOW? Red Pill é a busca, já falei isso em outro vídeo. Red Pill é a busca da verdade, tá? A verdade mais absoluta possível, tá? E muitas das vezes nosso conteúdo pode até ser equivocado, mas a Red Pill, de verdade, ela é o principal que a gente tem que saber da Red Pill é que os Red Pillars, tá? Eles adotaram um mindset de pensamento, um mindset assim que permite com que a gente avalie e faça julgamento de coisas de forma totalmente desapegada da moralidade, dos sentimentos, totalmente desapegado de poluições subjetivas que possam interferir na nossa análise de determinado fato, de determinado dado, de determinada informação. Dessa forma, nós conseguimos, de fato, julgar o que é certo e o que é errado. Tá? Um exemplo que eu vou dar, isso não necessariamente quem é Red Pill vai ser MGTOW. Por isso que eu quero fazer essa distinção. Você quer ver, por exemplo, provavelmente vocês conhecem o professor Jordan Peterson, que é um psiquiatra, né, muito famoso, e tem muito vídeo no YouTube, e tem um monte de palestra. E eu gosto até muito do conteúdo dele. Uns tempos atrás eu estava assistindo bastante palestra dele, sabe? E eu gosto dele, sabe? Ele é bem claro e ele é muito objetivo, sabe? No quesito homem e mulher, a psique das pessoas, sabe? Comportamentos, por que que a gente age de certa maneira, por que não? Tudo seguindo uma lógica muito razoável, sabe? Então, faz sentido. E tudo baseado em estudos científicos, né? Então o cara não está tirando aquelas informações da bunda dele. O cara tem bases para isso, sabe? Basicamente, o professor Jordan Peterson, ele espalha a Red Pill. E muitas das coisas que ele fala. Quando ele não fala sobre opiniões pessoais dele, o que ele acha, entendeu? Ele está espalhando a Red Pill, cara. E ele está longe de ser MGTOW. Inclusive, ele critica o MGTOW. Ele chama a gente de patético, né? Teve um episódio aí que ele chamou a gente de patético, né? E você quer saber de uma coisa? Tá tudo bem. Sabe por quê? A Red Pill busca responder uma questão, tá? Qual é a verdade? Acabou. Acabou. MGTOW, do outro lado, ele responde a seguinte pergunta, tá? A seguinte premissa, a seguinte pergunta: como viver bem? Como viver bem? Red Pill, o que é a verdade? Qual é a verdade? MGTOW, o que é viver bem? Né? Essa é a discussão, a premissa do MGTOW. Agora, existe a relação entre os dois. Todo MGTOW é Red Pill, tá? Todo MGTOW, ele adota essa forma de julgamento das informações, da realidade, etc., de forma mais objetiva possível, né? Agora, existe a separação da seguinte forma: não significa que a pessoa, né, que adotou o mindset Red Pill, ele vai extirpar qualquer tipo de moralidade que ele tenha, qualquer tipo de julgamento de valor, sabe, qualquer tipo de virtude, porque isso seria um tiro no pé, sabe? O ser humano não consegue viver sem virtude, isso seria um erro, seria, sabe? Você está querendo virar um nihilista se você começar a pensar dessa forma, tá? E isso, eu não vejo isso como uma coisa boa, né? E mesmo a gente sabendo diferenciar o julgamento de realidade, a gente pode aplicar nosso julgamento de valores em cima da verdade. O que não pode acontecer é a gente, contaminado pelo nosso sistema de valores, querer criar
deturpar a verdade para se encaixar no nas nossos valores, né, nossa virtude, porque assim você vai estar desvirtuando a verdade. E é isso que o Blue Pill faz. Essa é a nossa briga, a nossa crítica, é justamente isso. É justamente isso, cara. Sabe? A gente sabe dos nossos defeitos, a gente observa de uma forma materialista, a gente sabe que o homem é emocionalmente fraco. A gente sabe que nós temos os nossos defeitos, sabe? A gente sabe que nós temos as nossas dificuldades. E o primeiro passo é reconhecer isso, tá? E quando você pensa em como viver bem, você decide que você quer transcender isso racionalmente, com vontade, sabe? Você quer transcender esse mundo físico aqui e ser mais contente, viver de uma forma mais livre, mais leve, de acordo com o que você é, assim, tendo total controle sobre você, sobre a sua mente, sobre o que você acha, o que você deve achar. Isso não é ser materialista, isso é muito pelo contrário. Você cospe no materialismo, basicamente. Não é só sexo, não é só biologia, não é determinismo biológico, apesar de que a biologia tem um papel fundamental e a gente não deve negar isso daí, tá? Óbvio, mas você está errado quando você pensa que nós somos simplesmente deterministas biológicos e acabou, sabe? Não faz o menor sentido isso. Isso aqui é o primeiro erro que logo no início você já cometeu, um erro fatal, certo? Não é assim que a banda toca, tá? E isso é sabe, é uma coisa que eu vejo assim recorrente, crítica da galera conservadora ao MGTOW, é sempre assim, é sempre nesse tom, sabe? Basicamente eles deixam de enxergar a verdade porque tem valores, virtudes que eles aderem para si mesmos, né? Que não deixam eles enxergarem as coisas, querem deturpar, eles deturpam a verdade, né? Por causa desse, eles não conseguem se desvencilhar disso. Enfim, eu vou continuar aqui. O segundo parágrafo aqui, olha só o erro que ele cometeu. Embora existam muitas mulheres com essas características, é muita loucura afirmar com tanta prepotência que todas são assim. Duvido muito que ele é filho de um monstro desse. Blá blá blá. Esse fanatismo de colocar todo o sexo feminino no mesmo barco não é nada diferente da loucura feminista ao afirmar que todo homem é um estuprador em potencial. Então o que ele está falando é o seguinte, está criticando o fato de que a gente generaliza as coisas, né? Falando assim, nem todo homem é assim, nem toda mulher é assim, você está generalizando, olha só. A gente tem que parar com essa porra de colocar problema nas generalizações. É óbvio que a gente está generalizando, porra. É óbvio que a gente está falando que, colocando as coisas como se todos fossem da mesma forma, meio que desconsiderando nuances e tal. Mas isso não significa que a gente não esteja muito bem alerta de que realmente existem, né, nuances, existem tons de cinza, não é preto e branco, tudo bem, tá? E eu admito isso, cara, né? A gente faz uma análise bem, assim, geral, só que é necessário que a gente generalize as coisas, sabe por quê? A gente precisa de compreender a situação de uma forma macro, sabe, visto de cima. E quando você vê uma coisa, se você ficar se prendendo a diversas... Pô, 99% das mulheres ou dos homens são assim, mas aquele 1% não é. Então, quer dizer, o comportamento não, geral não pode ser considerado porque, né, existe aquele 1% diferente. Isso é baboseira. É baboseira. A gente trata das coisas de uma forma ampliada, de uma forma macro. Tá? Então é uma visão, a gente problematiza as coisas de uma forma ampla. Porque hoje o que acontece na nossa sociedade são problemas culturais e que se espalham para a maioria das pessoas. E esses problemas culturais, macro problemas, vou colocar dessa forma,
eles influenciam as leis, eles influenciam a vida das pessoas assim de uma forma que eles cagam para as exceções. Então a gente não tem que ficar levando em consideração essas coisas, não. Tá? A gente tem que saber sim que nem todo mundo é igual. Ok, beleza, tranquilo, eu sei disso. Tá? Eu particularmente, eu não acredito, por exemplo, era exceção. E nem por causa disso eu digo que você, eu não acredito em mulher exceção e nem por causa disso você deve presumir que eu acho que todas as mulheres são iguais. Porque, para mim, não é. Inclusive, vou fazer até uma revelação para vocês, galera, inscrito do meu canal e para quem quer que esteja vendo, uma coisa interessante sobre mim. Eu me relaciono com uma mulher em específico há mais de 2 anos. E me relaciono só com ela. Ah, você está traindo o movimento mega e tal. Não, não tô. Não é um relacionamento que eu possa dizer que é, vamos supor, é tradicional, assim, sabe? Eu não passo por cima das premissas MGTOW, sabe? Eu não coloco em xeque a minha individualidade, etc, etc, mas, né, justamente por admitir que existem nuances, né, esta pessoa em particular, eu vi que realmente eu consigo manter uma relação e é satisfatório para mim e para ela, tá? Sem que eu consiga, sem que eu precise de colocar em xeque a minha saúde física e mental, que eu me coloque em risco, vamos colocar assim, né? Que eu me coloque em risco, sim, né? Às vezes até me coloco, sim, realmente, pode até acontecer, mas assim, de uma forma geral, ela mais me beneficia do que suga de mim. Então, o custo-benefício é positivo. Pô, então você encontrou uma mulher exceção, Rock? Não, não encontrei uma mulher exceção, porque ela não é exceção porra nenhuma, ela ainda é mulher. Ela ainda existe ali o impulso da hipergamia. Existe ali um monte de probleminhas, tá? Mas que eu coloco um afastamento, coloco regras, tá? Que eu desenvolvi, que eu implemento na minha vida, para que esse tipo de situação não me atinja ou me atinja o mínimo possível, tá? Na hora que a coisa começar a desandar, na hora que começar a ficar ruim, que eu ver realmente o custo-benefício já não é mais interessante, eu vou meter o pé, eu vou embora, tá? Não vou olhar para trás, né? E eu sou bem claro com isso para ela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Realmente, cara, só porque um cara é migtal, isso não quer dizer que ele acha que é 8 ou 80 e que ele seja uma pessoa extrema. Não, muito pelo contrário. Inclusive o que eu prego aqui no meu canal é justamente o equilíbrio. E eu quero fazer mais vídeos justamente para expor esse meu pensamento do equilíbrio na vida da pessoa. Sabe? Nós precisamos de desenvolver nós mesmos para que a gente consiga sair justamente igual ele falou que é uma filosofia materialista, justamente a gente sair do materialismo, poder ser pessoas mais equilibradas. E dificilmente você vai conseguir fazer isso sendo blue pill. Não vai. Você vai estar na rodinha do hamster o tempo inteiro. Sabe? Aí ele vem e fala isso aí. Como é que é aqui? Peraí, deixa eu ver. Ele está criticando aqui que a gente generaliza. Enfim, é isso. A gente generaliza mesmo. É necessário generalizar porque é assim que se forma o conhecimento das coisas. Não é pegando a exceção e levando em consideração a exceção. Não, a gente analisa a regra. Fala, pô, a regra é assim. Existe uma constância. A regra é tal. Tá? Ah, pode ser que nem todas sejam assim. Não, tudo bem. Nem todas são. Mas, né? A regra está aí. Existem algumas premissas básicas que têm que ser observadas. E a gente só consegue observar isso olhando a regra e não a exceção. Tá? Aí ele coloca esse fanatismo de colocar todo sexo no mesmo barco, todo sexo feminino no mesmo barco, não é nada diferente da loucura feminista ao afirmar que todo homem é estuprador em potencial. Olha só essa... Eu vou fazer assim, a minha opinião é o seguinte, sobre essa consideração. Geralmente o conservador, pessoas conservadoras, né, eles ficam muito putos com essa afirmação de que todo homem é um estuprador em potencial. E eu
digo a vocês que sim, essa afirmação é verdade. Todo homem é um estuprador em potencial. Não há por que você ficar puto quando você ouve falar isso, porque é verdade. É verdade. Todo mundo é um estuprador em potencial. A minha crítica com relação a essa frase não é a objetividade da mesma. É o que está implícito. Sabe por quê? Todo homem é estuprador em potencial, realmente. Qualquer um pode estuprar. Inclusive a mulher. Então toda mulher também é uma estupradora em potencial. Todo homem é um assaltante em potencial. Toda mulher também é um assaltante em potencial. Todo homem é um genocida em potencial. Todo mundo é tudo em potencial, porra. Agora, o que está implícito quando uma feminista diz que todo homem é um estuprador em potencial é o que ela não diz que importa. Porque ela está dizendo que toda mulher não é uma estupradora em potencial. E pior, toda mulher é uma vítima em potencial, necessariamente. E que o homem apenas um homem é agressor e a mulher não. Sabe? Então a minha crítica é essa. A gente não tem que ficar puto porque a pessoa não levou em consideração determinada parcela ou porque a pessoa generalizou. Aceita a generalização se ela for correta. Se for uma generalização correta. Aceita. Tá? Mas generaliza de uma forma correta, certo? E vamos generalizar tudo, ok? Da forma mais correta possível, né? A questão de ficar puto com essa frase, todo homem é um estuprador em potencial, não é porque a maioria dos homens não estupra, mas é sim porque a maioria não, é porque todo mundo é um estuprador em potencial, não apenas os homens. Essa que é a verdade. Vocês vejam, tem casos aí, cara, para provar isso aí que eu tô falando. Não tô tirando isso da minha bunda. Eu não sei se vocês ouviram essa notícia, mas olha só que doideira. Na seleção brasileira de basquete paralímpico, sabe? Basquete, seleção feminina brasileira de basquete paralímpico, aquelas basquetes que você se joga assim, joga com cadeira de rodas. As mulheres lá estupraram uma colega de time no vestiário. Como que pode isso? Caralho, velho. Mulher, sabe, de cadeira de roda, estuprando a outra mulher. É estupro. Acabou. Entendeu? Elas também fazem. Uma mulher que tem relações sexuais com outro homem sem consentimento do mesmo, é estupro. E qualquer uma poderia fazer isso. Você não conhece todo mundo, você, né? Teoricamente, tecnicamente, legalmente falando, qualquer pessoa pode fazer. Então todo mundo é tudo em potencial. E a gente não tem que temer a generalização. A gente só tem que a gente só tem que tomar conta para que a generalização seja correta, tá? Então, esse é a minha crítica aqui, nesse segundo parágrafo aqui. Entendeu? Vamos ver aqui. Prosseguindo. Os perfis das pessoas que abraçam o MGTOW aqui, esse é ótimo. São homens que não são atraentes, homens que foram abusados em relacionamentos, homens loucos, cafajestes e misóginos. Ok. Primeiro que ele está tirando isso aqui da bunda dele, né? Ele não tem como provar isso daqui, sabe? Ele está chutando. Isso aqui é uma famosa shaming tactic. Se vocês nunca ouviram falar, eu sugiro que pesquisem isso no Google, tá? É muito interessante saber sobre isso. Shaming tactic. Os perfis das pessoas que quer dizer, ele está generalizando como se fosse esse tipo de pessoa que vira MGTOW, né? Ok, né? Beleza. O que ele falou aqui? Homens são abusados, homens loucos, cafajestes e misóginos. Os dois primeiros, devido aos traumas ou falta de experiência com o sexo oposto, acabam acreditando em tudo que os três últimos falam. Novamente, a história de luta de classe se repete, mas dessa vez com homens. Olha, ele generalizou aqui de uma forma que ele não pode comprovar, tá? Para início de conversa. Ele generalizou de uma forma equivocada, tá? Agora, eu vou
dizer que sim, realmente, o MGTOW, nós temos aqui a presença de pessoas, de homens que foram abusados, né, de cafajestes e misóginos, e, né, apesar de que misóginos, cara, sim, tem, mas sinceramente são poucos. MGTOW, gente, em momento algum, MGTOW prega ódio às mulheres. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente fala, a gente critica, a gente fala merda, a gente, né, usa adjetivos pejorativos, sim, mas em nenhum momento a gente, alguma ideia nossa pode ser resumida em odeie as mulheres. Não, cara, pelo amor de Deus, a gente trata disso com dados. A gente não prega ódio a ninguém. Pode ter misóginos que realmente façam parte do MGTOW, se digam MGTOW. Sim, sim, pô, claro. Dentro dos conservadores também tem misóginos, pô. Dentro dos conservadores também tem, por exemplo, que ele falou aqui, ó, homens loucos, né? Inclusive cafajestes também tem, porra. Tem tudo em todos os lugares, meu irmão. Sabe? Também tem. Ah, qual outra que ele falou aqui? Homens que foram abusados em relacionamentos. Eu acredito que realmente tem muita gente que foi abusada em relacionamento e se tornou MGTOW, né? Depois. Mas eu não vejo isso como um problema, não. Ora, às vezes você precisa de um tapa da vida para você acordar para a realidade. Porque enquanto está tudo bem, ou pelo menos você acha que está tudo bem, você não acorda para a vida. Às vezes você precisa de tomar uma porrada, você cair, você saber que você tem que levantar de novo. Tá? Às vezes a realidade vem da gente, vem pra gente assim de uma forma muito ruim, muito traumática. E eu não vejo isso como problema nenhum, sinceramente. Agora, eu vou discordar dele aqui. Eu acho que é o seguinte, a maioria dos homens MGTOW, primeiro, tá? MGTOW enquanto fenômeno, eu vou chamar de fenômeno, a maioria das pessoas que são MGTOW, elas nem sabem que MGTOW existe, cara. Isso é um fenômeno que acontece, é uma reação natural de autodefesa das pessoas, né? Então, assim, eu conheço uns caras, mano, e não é um, não é dois, não, conheço bastante gente assim, que é MGTOW, sabe? Ainda que não seja um MGTOW, mas né, um nível elevado, assim, vamos colocar assim, não seja MGTOW, entre aspas, xiita, né? Mas o cara é MGTOW, pô, mesmo sem saber que existe, porque isso é uma reação natural a toda merda que a gente vê e acontece hoje em dia, assim, sabe? E a maioria desses caras, não necessariamente, pela minha experiência, não necessariamente foram abusados em relacionamentos, não necessariamente são misóginos, não sei o que, são pessoas que se propõem a pensar de forma racional, sabe? Uma pessoa que coloca as coisas em perspectiva, avalia o custo-benefício e fala, não vale a pena mais. Acabou, sabe? Eu, por exemplo, assim, eu vou me utilizar como exemplo, tá? Nunca fui um cara considerado assim cafajeste, tá? Nunca tive problema em pegar mulher. Sempre tive acesso a mulheres assim de relativa qualidade, entendeu? Eu particularmente, fazendo uma descrição, galera, assim, só para vocês saberem mais ou menos, né, assim, um pouco sobre mim, tá? Sendo sinceridade. Eu tenho 1,82 m, cerca de 90 quilos, tá? Eu gosto de fazer exercício, musculação. Eu sou um cara que cuida da saúde, tá? Nunca me faltou dinheiro, sempre trabalhei, sempre corri atrás. A minha vida é toda regrada, assim, sabe? E eu tenho uma boa aparência. Eu realmente tenho uma boa aparência. Eu tenho habilidades sociais. Então eu nunca, sabe, fiquei sem mulher. Eu nunca tive problema em pegar mulher, sabe? Eu nunca tive nada com relação a isso. Eu tive relacionamentos ruins? Tive, pô. Acho que todo mundo já teve relacionamentos ruins, né? Mas eu me tornei MGTOW
não foi por causa dos relacionamentos ruins, eles contribuíram, mas não foi por causa disso, foi porque eu resolvi pensar e seguir realmente o meu próprio caminho, pensar por mim mesmo, pegar as rédeas da minha cabeça, do meu pensamento, sabe? Assumir a direção do meu próprio barco. É isso que me levou a ser MGTOW, é o desejo de liberdade, tá? E inclusive, eu vou fazer um adendo, galera. Eu acho que está na hora da gente parar de falar de MGTOW apenas como tipo birrinha entre homem e mulher, porque o buraco é muito mais embaixo. Homem e mulher, assim, é sempre bom a gente tocar nesse assunto porque é uma coisa recorrente e o relacionamento é uma grande, grande, grande parte na vida da maioria das pessoas. Ora, se não fosse verdade isso, hoje eu estaria passando fome, né? Eu sou detetive particular e, né, a maioria, não todos os casos, porque, né, eu faço outros casos também, né, de casos de fraude, sabe, essas coisas, mas a maioria dos casos que eu pego o marido trair a mulher, a mulher trair o marido, né, e isso dá uma angústia nas pessoas, porque isso é muito importante, sabe, para a maioria das pessoas. Então, eu não vou menosprezar essa questão de relacionamentos e a dinâmica deles, mas o MGTOW é mais do que isso. É muito mais do que isso, muito mais profundo. Eu vou deixar para explicar isso em outros vídeos, né? Eu estou adquirindo conhecimento filosófico assim para poder explicar isso de uma forma melhor. Vou explicar o meu pensamento melhor em outros vídeos, tá? Mas é muito mais do que isso, sabe? Esse é só a pontinha do iceberg. Beleza? Vamos prosseguir. O que mais o cara falou de merda aqui, velho? Os perfis da pessoa. Tá. Ok, tá. Novamente uma luta de classes que se repete, dessa vez com homens. Luta de classes, cara. Novamente você tirou essa informação da sua bunda, sabe por quê? MGTOW não é um movimento político, sabe? Não existe uma conotação de revolução social no MGTOW. MGTOW é um modo de vida muito pessoal, muito particular, em que cada um exerce isso, vai ter impacto somente na vida dele. Se eventualmente muitos homens começarem a ser MGTOW, isso vai ter um impacto social muito grande. Sim, ok, mas a premissa isso não está no nosso controle. O que a gente prega é o seguinte, o controle sobre a nossa própria vida em particular. E foda-se o resto. Porque a gente quer ser, enquanto indivíduos, nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres o máximo possível. Nós queremos ter as rédeas da nossa própria vida e do nosso próprio destino. Tá? Por isso que o MGTOW tem essa conotação de pensamento livre e etc. E não uma questão de luta social. Porque daqui a pouco, se falar em luta social, a gente vai ter engajamento político. A gente vai ter... pronto, daqui a pouco a gente desvirtuou, vai ter militância. Militância e ideologia de lado a lado. E aí o negócio vai desandar. Isso não tem nada a ver com MGTOW, porra. Isso não é luta de classes, resumir entre homem e mulher. Isso quem faz, talvez, é a Real. Porque a galera da Real realmente tem um viés um pouco mais de revolução e tal. Ou a galera aí do Men's Rights Activism, né? Pessoal aí, cara. Esse tipo de gente. MGTOW não, cara. MGTOW é uma coisa muito pessoal. Não tem nada de luta de classe não, meu velho. Nada a ver, sabe? A gente não pega as pessoas blue pill na rua e fala que você é um otário, você é um bosta, você é um ridículo, escroto. Lógico que não. Isso não existe, velho. A gente fala entre a gente aqui, tá? Óbvio que eu já fiz isso, né? Pessoas, às vezes eu vejo pessoas, amigos meus, que passam por dificuldades na vida, assim, momentos inclusive de depressão, justamente decorrente desses problemas que a gente enfrenta, né? E às vezes a gente tenta abrir o olho dele, né? Outro dia eu fiz isso com um amigo meu, né? Um amigo, assim, amigo não, assim, colega, né? Que eu não via há muito tempo, cara maneiro, bacana, blue pill pra caralho. E aí a gente trocando ideia, chegou nesses assuntos, né? De trabalho, de
sabe? Você começa a falar algumas coisas pra ele, sabe? Dá algumas bombas de Red Pill pro cara, e o cara às vezes, muitas das vezes ele nem tinha nem pensado nisso. E aí ele vê assim, ele para e pensa, pô, cara, é verdade. Pô, isso tem, tipo assim, faz sentido, né? E acaba fazendo sentido pra ele, sabe? Porque os problemas que ele tem são problemas que outras pessoas têm. Daí a importância de generalizar as coisas, não tratar como uma coisa individualista, porque é um problema, é, assim, social, tá? É um problema social, assim, acontece a mesma coisa com vários caras, várias pessoas, sabe? E aí você fala isso com ele, o cara, ah, pô, que maneiro e tal, mas não vai fazer disso uma luta, assim, sabe? Você fala porque você quer o bem da outra pessoa, mas não é porque você quer mudar o mundo. Você tá entendendo? Isso tá longe de ser uma luta de classe. Pô, não vem comparar a gente com aquilo que a gente mais odeia, com essa porra de marxismo cultural, que é desconstruir e não sei o que, para poder colocar a narrativa deles em prática. Não, pelo amor de Deus, a gente quer destruir realmente o que tenta destruir a gente. É simplesmente isso, cara. Não tem nada de luta de classe, não. Sai fora. Isso aí foi um equívoco feio pra cacete que você fez, velho. Na moral. Bom, vou continuar aqui, velho. Mas o que que o cara falou? Papapá. Assim como o feminismo, eu encaro o MGTOW como uma ideologia que atrai pessoas que sofreram muito. Ok, isso é verdade. Pessoas que sofreram muito podem ser atraídas pelo MGTOW. Como eu já disse, não vejo problema nenhum nisso. Tem algum problema com isso? Quer dizer, pessoas que sofreram muito agora são culpadas agora por serem patéticas? É isso que você quer dizer? Pessoas que sofreram muito ah, não têm credibilidade mais? Eu não entendi assim a sua crítica com relação a isso, porque isso aqui não tem pé nem cabeça. Encara assim, sim, realmente, pessoas que sofreram muito vão pro MGTOW, porque eles querem entender a razão do sofrimento, eles querem entender a verdade, né? Nós queremos entender as coisas. E como eu já disse aqui, nada melhor do que um soco na cara para a gente poder acordar da realidade. Ok. Com uma premissa maquiavélica. Olha, termo que ele usa, termo forte. Premissa maquiavélica, no qual é apresentada várias verdades do mundo moderno. O homem abusado muitas das vezes não é capaz de perceber a maldade que está por trás daquelas análises recheadas de sofismo e equívocos da filosofia moderna. Bom, de novo aqui você vem querer de alguma forma dizer que a gente tem sabe, tipo um órgão central, certo? Coordenando as coisas, né, com uma direção que faz com que vai desvirtuar, tipo, como se a gente estivesse fazendo lavagem cerebral. Porém, eu acabei de falar aqui que o MGTOW é um fenômeno e que a maioria dos MGTOW nem sabe que são MGTOW. Porra, quantas e quantas pessoas você não vê nos comentários dos vídeos falando assim, pô, eu era MGTOW, eu nem sabia. Pô, isso é normal, cara. Eu, por exemplo, eu fui desse cara, velho. Eu era MGTOW, não sabia. Eu só fui saber que eu era MGTOW depois que já existia, já tinha conteúdo pra caralho. Eu falei, pô, velho, que foda. É lógico que depois eu fui acompanhando o conteúdo, aquilo acrescentou, né? Me ajudou a unir, assim, ideias que às vezes eu não fazia alguma conexão entre uma outra, mas sabia que tinha alguma coisa ali e pela discussão saudável eu consegui perceber. Então, né, a maioria das pessoas que é MGTOW assim, nem era MGTOW, não era, tipo, não é uma coisa que a gente faz de propósito. Porra, não é uma conspiração, porque a gente está criando pessoas e está implantando uma ideologia nelas para que elas possam atender uma agenda específica. Lógico que não, pô, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma estratégia de autodefesa em face das merdas que acontecem por aí afora. Tá? Tanto é verdade que as pessoas desenvolvem isso individualmente. E isso não é de agora não. Tá? Isso não é de agora não. Isso sempre aconteceu, agora acontece mais. Mas sempre aconteceu, cara. Porra. Sabe? É um MGTOW, cara. Além de ser uma estratégia de autodefesa, tá? Também é uma busca pela evolução,
pessoal, uma busca pela evolução espiritual, quiçá. Tá? A prova disso são pessoas que durante a história da humanidade, elas foram MGTOW, sem nem existir esse termo. E essas pessoas fizeram coisas incríveis, tá? Fizeram coisas incríveis. Por exemplo, você quer ver um exemplo legal pra caralho? Nikola Tesla, o cara que rejeitava relacionamentos, sabe? Ele via isso como uma coisa sem importância e ele seguiu o seu próprio caminho. A vida dele é prova disso, tá? O próprio Einstein, ele tinha esposa e tal, mas no momento que ele estava desenvolvendo a teoria da relatividade e tal, eu não sei se você sabe, mas ele ficou completamente alheio a mulheres. Ele se concentrou apenas naquilo. Ele criou um mindset no qual ele era invulnerável às pressões externas e era necessário que ele fizesse isso. Então, quer dizer, meio que ele foi MGTOW durante um tempo, você está entendendo? Isso é um fenômeno, cara, de pessoas que querem melhorar, pessoas que aspiram coisas, sabe? Pessoas que vão além do material, né? Porra, você falou lá no início que era uma parada materialista, pô. Materialista é o cara blue pill que fica comprando carrão, fica comprando relógio de ouro e corrente de ouro e fica pagando drink pra essas putas na balada aí. Você tá entendendo? Isso é materialismo, pô. Consumismo, tá? MGTOW é anticonsumismo, sabe? Quanto mais envolvido no consumismo você for, menos liberdade você vai ter. Isso vai totalmente contra as premissas do MGTOW. Você é menos você, certo? Então, cara, sabe, não tem nada a ver, não tem nada de maquiavélico aqui, cara. São pessoas tendo uma discussão, né, saudável. Mas o que aqui? Existem pessoas boas dentro da real do MGTOW, mas eu temo que eles se tornem os monstros que eles mais odeiam. A fórmula do mal se repete ao longo da história. Estude e busque um bom orientador. Estude e busque um bom orientador. Tá bom, meu filho. Quem? Um professor de filosofia de faculdade federal aí da puta que pariu? É isso que é um bom orientador? Quem que é um bom orientador pra você? Por que que a gente tem que procurar um bom orientador? Fala pra mim. Por que a gente não pode procurar informação de todos os meios que existem e a gente avaliar qual é melhor de acordo com critérios objetivos, tá? E daí partir para análise do que é verdade ou não. Por que a gente tem que confiar num orientador? Não, cara. Um dos aspectos da Red Pill, e todo MGTOW Red Pill, como eu já falei, é justamente a questão de questionar tudo, tá? A gente não vai procurar um orientador. A gente vai questionar os orientadores e ver o que eles estão falando de bom e o que eles estão falando de ruim. Você quer ver um exemplo bom? Igual eu disse aqui mais cedo no vídeo, o professor Jordan Peterson. Cara, ele fala muita parada legal, assim, que sinceramente eu acho muito interessante os assuntos que ele aborda. Eu aprendi muito com ele e eu confio que, assim, muito que ele está falando é verdade, né? Eu desconfio de tudo, mas o que ele fala assim, tem base científica, então, né? Enfim, mas eu não vou muito com as ideias dele quando ele, né? Quando ele diz como viver bem. Muitas ideias eu concordo, outras não. Por exemplo, quando ele diz assim, pega o maior peso que você puder e carrega. Quando ele fala sobre o propósito nas nossas vidas, etc. Eu realmente acredito nisso, que nós precisamos de dar um direcionamento para nós mesmos, principalmente nós homens, tá? E ele tem uma abordagem muito profunda sobre essa questão, muito profunda. Quem quiser procurar, pode procurar, eu recomendo, eu acho legal, eu acho foda, tá? O insight que ele dá sobre isso. Mas ele é um cara casado, ele tem filho, etc. Né? E ele acha que ser MGTOW é ridículo, é patético. Eu não concordo, por várias razões. Né? Mas eu não vou seguir ele cegamente, por isso que eu continuo MGTOW. Se eu fosse na onda dele, procurar um bom orientador, tava fodido, porra. Eu não ia ser MGTOW porra nenhuma.
Eu ia estar me casando, eu ia estar tendo filho, eu ia estar me fudendo. Entendeu? Isso não, sabe? Não, a gente tem que pensar por si próprios. Essa é a própria premissa do homem seguir no próprio caminho, velho. Não é seguir um orientador, não. É a gente seguir nós mesmos. Tá, então... existem pessoas boas dentro da real do MGTOW, que se tornam os monstros. Pô, nem vou comentar isso aqui. Uma filosofia sem regras, como eles mesmos dizem, que se chama Man Going Their Own Way, não me parece nada diferente de anarquismo. Ora, quem disse que não tem regras? Sabe? Não tem regras porque, primeiramente, não é um movimento social. Sabe? Não é nada uma coisa organizada, por isso não tem regras. Tá? Agora, se você for seguir o seu próprio caminho, você vai ter que ter regras. Você vai ter que fazer as suas regras. Tá? As suas regras. Alguma regra você vai ter que ter. Seguir o seu próprio caminho não significa anarquismo. Não tem nada a ver com isso. Sabe? Não significa não ter regras. Significa você fazer as suas próprias regras. Se você acha ruim e acha análogo ao anarquismo, significa que você acha que é assim porque a gente não segue as suas regras. Porque você queria que nós seguíssemos as suas regras. Só que não, a gente não segue as regras de ninguém. A gente vê quais regras servem, quais regras não servem, quais a gente segue ou não. E a gente faz as nossas próprias. E assim a gente vive a nossa vida. Com liberdade, cara. Com disciplina. Tá? Uma coisa não anula a outra. Pô, parece que aqui você quis meio que, sabe, fazer uma analogia entre um total desregramento e hedonismo, sabe? Né, relacionar isso com o MGTOW, sendo que não tem nada a ver, muito pelo contrário, é extremamente o contrário, sabe? O hedonismo seria o anarquismo. Você seguir os seus instintos naturais, muita bebida, muita droga, muita putaria, muito dinheiro, muita ganância, muita comida. Isso é anarquismo. É isso que é anarquismo. Porque você, né, fazendo isso, na verdade, você não segue regra nenhuma, você acaba seguindo as regras. São regras que você não escolheu, são as regras do instinto biológico. Né? Sendo que o MGTOW justamente pega o controle, moderação dessas coisas. Isso é anarquismo, porra. E isso é anarquismo? Não quer dizer que ser livre, querer ser um ser humano pensante, é anarquismo agora? Pô, peraí, né, fé? Tá de sacanagem comigo, pô. Isso aqui pareceu bem assim. Cara, você usou um shame tético aqui. Bom, enfim, é isso que o cara falou aqui, fecha aspas, né? Esse comentário aqui pareceu bem um grandíssimo shaming tactics e um grandíssimo nem todos os homens são assim, nem todas as mulheres são assim. Um grandíssimo Neiwalt, por assim dizer. E, bom, olha só, se você está ouvindo, meu caro amigo do Hipocrisia Moderna, saiba de uma coisa, tá? Eu falei esse monte de bosta aqui, mas com respeito, ok? Eu sou inscrito no seu canal, vou continuar inscrito e vou continuar acompanhando o seu conteúdo, certo? E eu não estou aqui para causar birra em ninguém, mas você fez um comentário assim, infeliz, não porque você é mau, porque você é ruim, você é uma má pessoa, não. Eu acho que você fez um mau julgamento de valores acerca do MGTOW. Você não sabe qual é a parada. Eu entendo que existe sim pessoas dentro do MGTOW que dão a má fama, tá? Realmente. Vamos supor, você fez 100 negócios, tá? 99 negócios foram bons. 1%, né, foi 99 negócios foram bons. Um negócio foi ruim. Você tem um negócio ruim apenas, você tem 99% de aproveitamento. Mas se você for lá no Google, você coloca o nome da empresa, vai ter lá aquele 1% de reclamação no Reclame Aqui. Então esse 1% fica em evidência, entendeu? E é normal
E eu não critico essas pessoas que podem soar muito, realmente, rancorosas, sabe? Pessoas rancorosas, pessoas que têm algum tipo de desajuste social e que se atraem pelo MGTOW. Realmente existe, eu não estou negando isso, certo? Mas eles não representam o MGTOW, essa que é a verdade, sabe? E eu também não quero criticá-las, não, porque meio que tá é um processo que a gente passa. A Red Pill também, se adquirir um mindset Red Pill, é um processo que a gente passa, é um processo difícil, tá? E que requer muita força de vontade, sabe? E não é para qualquer um. Então, a gente vê pessoas, falando mal de mulher pra caralho, que mulher é isso, mulher é aquilo, é, falando realmente com o coração. Eu mesmo sou culpado disso, porque eu falo assim às vezes, tá? Mas de verdade mesmo, eu não odeio as mulheres, eu não, sabe? Não é isso que é o MGTOW. É uma coisa, igual eu disse, é uma coisa muito pessoal, sabe? É muito individual, uma coisa que vem do âmago de cada um, sabe? E eu acho que realmente, apesar de, né, concordar que há pessoas assim, o MGTOW é mais profundo que isso. Então isso que você escreveu aqui é a visão típica de uma pessoa de fora que está vendo ali o que fica mais evidente, que está vendo o Reclame Aqui, sacou? O Reclame Aqui você não vê o lado bom, só vê o lado ruim, né? Então assim, é ignorância na verdade. É ignorância. O seu comentário veio a partir de ignorância sobre determinado assunto. Eu vi que no outro comentário que você falou que segue a gente há 2 anos, então você está seguindo as pessoas erradas, os canais errados, você está ouvindo as opiniões erradas, você foi sugado pela parte ruim da parada, entendeu? Pela parte rasa. Se você procurar profundidade no negócio, você encontra. Então eu vou te indicar, por exemplo, o canal Thinking Ape, tá? É um canal americano, é um canal bom. Eu vou te indicar o canal do Pensador Selvagem, que faz um trabalho. Pensador, um beijo, cara, na sua bochecha, velho. Você é um cara foda, eu te amo, velho. Pô, que canal maneiro. Ele faz um trabalho magnífico de pegar os melhores vídeos e traduzir, vídeos em inglês, né? E traduzir para que pessoas que não entendem inglês possam ter acesso. E são vídeos de qualidade, que com certeza ele escolhe a dedo. A dedo. Então, minha sugestão, cara, procure o conteúdo de qualidade, entendeu? Pense, né, por si próprio, busque o conteúdo de qualidade para você ter um maior entendimento, certo? Então, é isso que eu gostaria de falar, rapaziada. Fique com Deus aí, você, o rapaz do Hipocrisia Moderna, por favor, você não fica puto comigo não, tá? Se você quiser criticar também, a minha crítica você fica à vontade, eu não vou ficar puto contigo, tudo feito no maior respeito, entendeu? Mas eu acho que precisou de ser falado, ok? Então um abraço pra você também, meu amigo. Um abraço a todos vocês, galera. Falou, até mais.